se manteve conservador nas suas escolhas. Manteve Geraldo Alckmin na vice-presidência, pegou ali Simone Tebet, não soltou Simone Tebet, manteve Simone Tebet, Marina Silva, para serem as candidatas da esquerda ao Senado por São Paulo. A gente vai votar para dois senadores, né? É uma renovação mesmo do Congresso nesse ano. Geralmente não, tem ano que a gente vota para uma pessoa, uma vaga, e esse ano é a vez de votar para 2 vagas do Senado. E também manteve Fernando Haddad e colocando Márcio França para ser o vice do Fernando Haddad lá no governo de São Paulo. Então, se manteve conservador nas suas escolhas. Já ao lado do conservadorismo, das ideologias, dos costumes, o Flávio Bolsonaro ainda não definiu quem será o seu vice. Tem esse entendimento de que uma vice-mulher pode ser muito interessante, porque o eleitorado brasileiro, como a gente já apontou aqui, é maior entre as mulheres. Ele tem enfrentado muitos problemas em relação às mulheres durante a sua pré-campanha, até agora campanha, por causa da briga dele com a Michelle, de gente que está muito próxima a ele da campanha, Paulo Figueiredo, dizendo que mulher não sabe votar, várias polêmicas muito ruins em relação aí às mulheres. Então, uma movimentação para o lado feminino seria muito interessante, ao mesmo tempo que tem uma dificuldade também de... o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que lá atrás a escolha do vice ou da vice do Flávio seria para, claro, conseguir mais votos. Então, alguém do Nordeste, as quests agora regionais reforçaram isso. O quanto Flávio está com muitas dificuldades de avançar no Nordeste, era entendido mesmo, mas no Sudeste também está bem difícil. No reduto eleitoral do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, a diferença é muito pequena com o presidente Lula. Ele pode perder no Rio de Janeiro. Em São Paulo, diferença pequena, 40-35. Então, as escolhas aí do Flávio nessa reta final, antes da campanha ir para a rua, podem ser muito importantes para ele conseguir mais votos ou, de repente, não avançar muito, o Bruno. Não, pode ser, é verdade. O bolsonarismo precisa ampliar, né? Sair de um recorte que já foi derrotado na eleição passada, né? O Jair Bolsonaro foi candidato à reeleição e acabou perdendo esse processo eleitoral justamente porque não conseguiu avançar dos 50% mais 1 da sociedade, ou seja, não conseguiu a maioria do eleitorado brasileiro, que é o objetivo final, né, das candidaturas, é conseguir conversar com além do que já pensa igual a você. Nesse sentido, quando você diz que o Lula tem sido conservador nas escolhas, ele não está sendo só conservador nas escolhas, ele está sendo conservador, inclusive, no discurso. Não vamos esquecer que esse rap do Silva, que foi lançado agora como jingle, que provavelmente, depois do sucesso que foi nas redes sociais, deve ser ainda mais incentivado agora na convenção de domingo, ele tem 4 elementos aqui que são muito interessantes nessa ideia de você tentar ampliar o eleitorado. Primeiro que ele fala que ele é mais um Silva, ou seja, o homem comum, né? Eu sou mais um brasileiro que está aqui. Reforça essa palavra, ele é brasileiro. E por que ele é brasileiro? Porque a gente está vendo que a tentativa de fazer o antagonismo com o que representa a candidatura do Flávio Bolsonaro é muito grande. O Flávio trouxe o Milei para vir aqui, o Flávio é o cara que tem a interlocução com Donald Trump, ou seja, que naquela lógica antiga até de o Brasil entreguista, né? O Brasil que está se vendendo para os Estados Unidos, para o Império, se aliando com quem é contra o Brasil. E o Lula tem batido muito nisso e tentado resgatar essa coisa do orgulho nacional, que foi uma das grandes bandeiras do Jair Bolsonaro em 2018. Mas ele vem com esse tema já no seu jingle, né? Ele fala, ele é brasileiro. O segundo é o trabalhador, né? Ele é brasileiro, trabalhador, e o trabalhador na lógica de ressuscitar aquele Lula operário e mais. Falar também de alguns temas que estão aí, como a reforma
da 6x1, né, mudando para 5x2. É um outro ponto. E o terceiro ponto, que é talvez o mais forte nessa ideia de se mostrar conservador, é que fala, ele é brasileiro, trabalhador e família, né, trazendo esse discurso da família brasileira para o centro do Lula, né? Aliás, até fazendo um contraponto de uma briga interna na família Bolsonaro, que é isso que a gente estava falando, a briga com a Michele, o Eduardo que está fora do Brasil, o Carlos que não foi na convenção, o Jair preso, ou seja, uma família que está desestruturada nesse momento. Então, ele tentando trazer esses elementos. Do outro lado, nessa tentativa de se ampliar, o Flávio vai precisar, eu acho que essa questão de trazer uma mulher é quase que fundamental depois de tudo que aconteceu. Ele precisa, provavelmente, indicar uma mulher. Não sei se é o gosto dele, mas o fato é que tem uma necessidade aí de composição. E a Tereza Cristina seria o nome ideal, porque além de ser uma mulher empoderada num setor que é o agronegócio, ela ainda traz a Federação União Progressista, que dá tempo de TV e dá capilaridade nos estados para a sua candidatura. Então, nesse sentido, eu acho que seria a escolha ideal. Tem que ver se... tem que combinar com os russos, né? Tem que ver se a União Progressista vai topar isso, que me parece que não está topando muito, até pelas nuances estaduais, como o Gustavo está trazendo, né? Tem o problema no Piauí, tem o problema na Paraíba, né? O PP hoje governa a Paraíba e lá apoia o Lula, né? Então você tem alguns problemas aí locais que vão provavelmente trazer ainda um pouco mais de dor de cabeça nessa retinha final aqui, em que precisa se decidir. Caso opte por uma escolha caseira, me parece que o nome lá do Ceará da Priscila Costa, né? Que era inclusive o nome preferido da Michele Bolsonaro, parece estar ganhando um pouco mais de peso. Há uma outra corrente que defende uma coligação com republicanos e a ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela, poderia ocupar esse espaço. Mas, se for local, provavelmente a vinda vem lá do Ceará, pelo que está se desenhando. E a campanha vitoriosa do Jair Bolsonaro lá em 2018, o tempo todo a gente traz alguns paralelos, porque o Flávio repete alguns passos, né? Até essas sinalizações internacionais, agora teve esses discursos todos que a gente pontuou aqui, mas também, o Bruno, lá em 2018, parte do que ajudou muito o Azarão, o Dark Horse a chegar lá, foi o anúncio dele de alguns ministros durante a campanha dele. E o Paulo Guedes foi dessas escolhas fundamentais, né? Foi uma conversa direta com o mercado. O Flávio Bolsonaro, já em 2026, ele precisou fazer um beijamão no mercado, depois de toda a situação ali com o Daniel Vorcaro, dos áudios. E a Daniela Marques vem, acho que muito nessa sinalização direta ao mercado. Uma pessoa que o mercado já conhece, e o mercado é também muito importante para quem quer ganhar as eleições. A gente tem falado um pouquinho sobre isso, sobre essas repetições de passos do Flávio. O Flávio disse que seria um candidato moderado, justamente para tentar fazer esse aceno a esse meio aí, ou essa galera toda mais indecisa, mas mesmo assim já fez discursos nem um pouco moderados. Bateu nas urnas eletrônicas, repetindo o que o pai fez também lá em 2018 e também na campanha de 2022. Enfim, é difícil de se deslocar das coisas que não deram certo e se aproximar do que deu certo, né, Bruno? Ainda mais sendo o Flávio, não o Jair, né? O Jair Bolsonaro é o líder do bolsonarismo e está incomunicável, inclusive com o próprio Flávio Bolsonaro, que perdeu esse direito depois de ler a segunda carta lá à nação do Jair Bolsonaro. Não, exatamente. E, Natália, você vê que se a gente pegar a trajetória desde que o Flávio é lançado à presidência da República, num primeiro momento a ideia era ampliar. Ele, inclusive, dizia que ele era o Bolsonaro que tinha se vacinado, né? Chegou a dizer, eu sou o Bolsonaro equilibrado, né? O que chamou o pai de desequilibrado, né? Inclusive, né? Numa frase dessas, né? Mas ele vai para essa tentativa de ampliar. O problema é que quando vem o caso Vorcaro,
o caso Master, o Dark Horse, etc., aquilo atinge no cerne do eleitorado que tem como pauta o combate à corrupção, que é aquele eleitorado lavajatista que tinha votado no Jair lá em 2018, né? Então, naquele momento, parece que, com o risco de perder esse eleitor, o Flávio dá um cavalo de pau na sua campanha e parte para uma coisa bolsonarismo raiz. Né? E ele começa a vir com um discurso muito mais duro. Fala, olha, agora não é mais hora de ampliar, agora é hora de proteger para não perder. Então vai para uma tentativa dessas. Quando vem agora com a Daniela sendo apresentada ao mercado como o seu posto Ipiranga, né? O que lá atrás o Paulo Guedes serviu para o Jair Bolsonaro, ele está dando dois indicativos. Ela pode ser minha vice, e isso é uma coisa importante, porque traz um partido importante que é o Republicanos, tem o governador de São Paulo nas suas fileiras, tem vários candidatos Brasil afora, que é um partido que tem uma relação umbilical também com os evangélicos, né, pela questão do bispo Marcos Pereira ser o seu presidente, e alguém que também é da Igreja Universal do Reino de Deus, então isso acaba também tendo essa conexão, que é importante, ainda mais depois de uma briga com a Michele Bolsonaro, que é alguém que dialoga diretamente com as mulheres evangélicas, então tem essa coisa, mas mais até do que isso, é a sinalização para o mercado de que, independentemente se ela não for a minha vice, se a gente não chegar nessa conclusão, é a minha ministra da Fazenda. Ou seja, vocês não vão ter surpresas caso, do ponto de vista econômico, do meu governo. Meu governo vai ter alguém que o mercado compra. Ou seja, essa é uma sinalização nessa lógica que você estava dizendo, de que quando o Jair começou a anunciar que ia ter técnicos em cada um dos ministérios, me parece que agora o Flávio já vem com uma solução técnica que é a antítese do que o Lula representou, porque o Lula escolheu para a Fazenda alguém político, não técnico, que foi o Fernando Haddad. Né? Então, nesse sentido, tem essas sinalizações que são importantes e que dialogam diretamente com um pedaço da sociedade que, se não tem voto, tem influência. Né? O mercado ele não é conhecido pelo voto, mas é conhecido pela influência e pelo que pode gerar, inclusive, de ruído no sistema internacional para todo mundo que quer trazer investidores para o Brasil. Ô, Bruno, eu acho que também tem a questão da lealdade, né? A situação aí da escolha do vice, acho que também é muito interessante, porque lá atrás o Valdemar da Costa Neto disse, mais importante até do que essa fidelidade à ideologia do Flávio, ao projeto político do bolsonarismo, vai precisar ganhar voto. Então, a escolha vai ter que ser mais estratégica até do que ideológica, né? Do que fazer esse aceno a um eleitorado que já está fechado com o Flávio. Nas pesquisas a gente vê, ele cai, mas muito pouco e mantém ali, pelo menos no segundo turno, mais de 40%. Enfim, tá próximo ali do presidente Lula, de certa forma. E do lado do presidente Lula, que tem um passado aí de reclamar de uma perda de lealdade do seu vice, no caso ali da Dilma com Michel Temer, o Geraldo Alckmin foi um grande acerto, tanto que ele volta agora, ele participou de todas as negociações do tarifaço, ajudou o presidente Lula e se manteve muito leal, mesmo tendo sido um grande opositor ao Lula nas eleições passadas, né? Mas desde 2022 segue muito fechado com o presidente Lula. Então, acho que também tem uma expectativa aí de como vai ser essa escolha nesse sentido. E a Tereza Cristina nem se compara em relação às outras figuras, porque a Tereza Cristina é leal ali ao bolsonarismo, foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro, leva pautas importantes para esse lado do espectro político e é uma política experimentada, né? Difícil também colocar um vice assim que não tem uma circulação no Congresso, que não teve nenhum tipo de participação interessante no meio político. Daniela Marques já teve por causa da Caixa Econômica, mas, enfim, não se compara, talvez, à experiência política da Tereza Cristina, né?
Ah, não, não tenha dúvida. E você percebe que é muito interessante essa trajetória dos vices, né? O PT, todas as vezes que ganhou as eleições, sempre fez uma escolha por uma vice pragmática. Um vice pragmático. Foi o Zé de Alencar lá com o Lula, lá em 2002 e depois 2006, né? Uma escolha absolutamente pragmática. Traz um industrial, traz um cara do Sudeste que dialoga com o mercado e etc. Depois, com a Dilma, escolheu alguém da política tradicional, que era o Michel Temer, que também acenava para São Paulo, era um deputado constitucionalista, o cara que tinha sido presidente da Câmara dos Deputados já, mas um político absolutamente tradicional. E depois volta com o Geraldo Alckmin, que era um grande opositor, mas que também, governador de São Paulo, alguém também com uma lógica da política tradicional e que também dialogava com o mercado, ampliando esse processo, né? Quando fez uma escolha local, quando fez uma escolha só de esquerda, como foi o caso da Manuela Dávila lá em 2018, foi um grande erro. Né, porque só falou para um público que já estava convertido, né, pregando para convertido. Então ali você percebe que foi um erro. O bolsonarismo agora não pode cair na mesma esparrela que caiu o PT. Porque se você olhar o que aconteceu em 2022, a escolha do Jair Bolsonaro foi uma escolha só para dentro. Né? Não foi uma escolha de ampliar. A Tereza Cristina é uma ampliação, porque ela fala para um mercado, ela fala para o agronegócio também. Não é só uma escolha, além de ser uma mulher. Não é só uma escolha local, uma escolha só ideológica. Não, é uma escolha que tem uma representação na sociedade. A escolha da Daniela também representaria isso. Também seria nesse sentido. E a escolha da Priscila seria talvez a pior dessas escolhas, mas pelo menos era uma mulher nordestina. Alguma coisa, algum sentido daria nessa escolha também. Bruno Soller.